Vamos falar de um assunto que é literalmente a espinha dorsal de qualquer operação industrial de ponta: a gestão preventiva de equipamentos. É isso que garante confiabilidade, segurança e um desempenho que se sustenta no longo prazo. Hoje, a gente vai mergulhar em como implementar essa visão estratégica. Eu sou o André Sampaio, consultor industrial e especialista em WCM. E olha, nesse nosso bate-papo aqui, eu quero mostrar como a gestão preventiva de equipamentos é a chave, sabe? Para garantir aquela confiabilidade e segurança que realmente transformam uma operação. Tirando a gente da cultura de só reagir aos problemas para uma cultura de prevenção de verdade. Então, qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa falando do famoso apagar incêndios e o quanto isso custa. Depois, a gente mergulha na mentalidade preventiva do WCM, vê como antecipar problemas desde a fase de projeto, passa pelos pilares de qualidade e custo total e, por fim, a gente vê os resultados concretos que uma operação madura consegue alcançar. Bora começar então? Primeiro ponto, o custo de apagar incêndios. E nossa, esse é um problema que a gente vê em todo lugar, né? É aquilo que suga os recursos e acaba segurando o potencial de crescimento de muita empresa boa por aí. A pergunta que fica é essa: a operação vive para apagar incêndios? Sabe aquele ciclo que parece não ter fim? Quebra uma máquina, a equipe corre para consertar, aí quebra outra. É uma luta diária que, vamos ser sinceros, consome o tempo de todo mundo, estoura o orçamento da manutenção e gera um estresse constante. E olha só esse gráfico. Ele mostra com uma clareza impressionante o caos que é essa abordagem reativa. Essa curva vermelha aí é a dura realidade de muita indústria. É uma startup que não acaba mais, cheio de pepino para resolver, onde às vezes leva até 1 ano para a máquina rodar direito. É um caminho que custa caro, é sofrido e o melhor de tudo, a gente vai ver que é totalmente evitável. E o impacto vai muito além do tempo que a máquina fica parada, viu? A gente está falando daqueles custos escondidos que se acumulam, quebras que ninguém esperava, defeitos de qualidade que geram retrabalho, o custo da mão de obra de manutenção que dispara, para não falar dos riscos à segurança das pessoas. No final das contas, tudo isso deságua num OEE, a eficiência geral dos equipamentos, lá no chão. E ele é o grande termômetro da saúde de uma operação. Bom, diante de todos esses custos e dores, fica bem claro que reagir não é uma estratégia, certo? É um modo de sobrevivência. Então, é preciso virar a chave, mudar a mentalidade, adotar uma abordagem que seja preventiva de verdade. E essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, a gestão reativa. O foco é consertar depois que o problema já aconteceu. São paradas imprevisíveis, a equipe de manutenção virando herói para apagar o incêndio. Do outro lado, a gestão preventiva. O foco na confiabilidade. É agir antes da falha. É ter processos estáveis, previsíveis, com todo o time jogando junto. É sair do caos e ir para o controle. E como a gente faz essa virada de chave na prática? Dentro da filosofia WCM, a grande ferramenta para isso tem nome: Early Equipment Management, ou, para facilitar, EEM. Pense no EEM como uma metodologia estruturada para a gente projetar equipamentos melhores desde o começo, usando todo o conhecimento que a gente já tem para evitar os problemas lá na frente. É exatamente aqui que o jogo muda de verdade. Vamos entender como essa prevenção, aplicada lá na fase de projeto, constrói uma base sólida para uma operação de sucesso. Parem e pensem nesse número por um instante. Até 80% de tudo que uma máquina vai custar durante a vida útil dela inteira, e aí entra manutenção, energia, perdas, é definido lá na prancheta, na fase de projeto. Isso é brutal. Significa que as decisões mais importantes e mais caras são tomadas antes mesmo de se apertar o primeiro parafuso. E é exatamente aí que o EEM entra com tudo. E o IIN não é só uma boa ideia, ele tem princípios bem claros. A gente projeta para garantir a qualidade já no primeiro produto. Projeta pensando no custo do ciclo de vida total, o LCC, não só no preço de compra. Projeta para prevenir a manutenção para que ela seja o menor possível e, claro, projeta para que a máquina seja segura e fácil de operar. Agora vamos dar um zoom em dois desses pilares que fazem uma diferença gigantesca: qualidade e custo total. Vamos ver como projetar pensando em performance e em valor de verdade. Quando a gente fala de custo, não tem uma única resposta certa. Esse gráfico mostra bem essa encruzilhada. Podemos focar num custo inicial bem baixo, mas isso pode levar a um custo de operação mais alto lá na frente. Ou podemos fazer um investimento inicial um pouco maior para ter um custo operacional drasticamente menor ao longo dos anos. É uma decisão puramente estratégica. E isso não é só teoria não. Olha esse caso prático da planta da Tofras.
Eles aplicaram exatamente esses princípios de custo do ciclo de vida em uma nova linha de pintura. O resultado? Uma redução massiva nos custos operacionais anuais. Isso é dinheiro de verdade, economizado ano após ano, tudo por causa de um projeto inteligente. Agora olha que exemplo fantástico do poder da usabilidade. Imagine ter que verificar 12 manômetros usando um checklist. Levaria, sei lá, uns 30 minutos. Agora, se o painel for projetado de forma inteligente, com indicadores visuais, tudo padronizado, a mesma verificação leva 30 segundos. De 30 minutos para 30 segundos. Isso não só economiza um tempo absurdo, como reduz drasticamente a chance de um erro humano. Ok, a gente já falou da mentalidade, dos princípios, dos pilares, mas, no fim das contas, o que realmente importa é o resultado, certo? Então, como é que fica na prática uma operação de sucesso quando tudo isso é aplicado? 26.500 euros. Guarda bem esse número. Ele representa a economia por ano que a fábrica de cassino conseguiu com uma única melhoria de projeto. E como eles chegaram nesse número? Simplesmente com uma solução inteligente no projeto. Tinha uma tarefa de ajustar um robô que levava 20 minutos de um operador, todo santo dia. Eles instalaram um sistema de câmeras que passou a fazer isso de forma automática. Pronto, uma tarefa de manutenção diária foi simplesmente eliminada pelo design. Isso é uma vitória clara do EN. E essa citação do Schomburger é perfeita para fechar o raciocínio. A excelência não é ter os melhores especialistas em consertar coisas. É sobre criar sistemas tão visuais, tão transparentes, que qualquer problema se torna óbvio para todo mundo, muito antes de virar uma crise. Chegamos ao final da nossa análise. Se o objetivo é aprofundar nesse tema, aprender na prática como aplicar os pilares do WCM e realmente levar a operação para outro nível, fica o convite. Acompanhe meus conteúdos e conheça os treinamentos da Sampaio e CIA. Para encerrar, fica a reflexão. Uma operação madura não vive apagando incêndios. Ela previne as falhas para garantir produtividade, qualidade e segurança. A pergunta final é: a empresa está construindo o futuro ou está apenas consertando os problemas do passado? A escolha por uma gestão preventiva é o que define a excelência operacional.